As duas coisas mais importantes para qualquer ser humano, independente de sexo, sexualidade, cor, é a fé e a família. Alguém sem fé é alguém perdido. Alguém sem família é alguém sozinho. Hoje vou falar para vocês de fé. Todo povo, não importa o tempo ou espaço, teve uma religião, pois a religião busca responder às questões mais íntimas do ser humano. Estabelecem ética e regras. Ao longo da história, 5 religiões se destacaram e se tornaram as maiores religiões do mundo: o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, o budismo e o hinduísmo. Eu sou o Versus e você está no. Hoje vou falar sobre este livro aqui, As Religiões do Mundo, do Cláudio Blank, da editora Camelot. É um livro curto, conciso, direto ao ponto. Então, antes de falar de cada religião, é bom entender o que é uma religião. O sentido da palavra religião, do latim religare, é religar a essência divina do homem ao seu ego, isto é, possibilitar o encontro entre o ego e a centelha divina que há em todos nós. O ser supremo que os esquimós inuites chamam de grande homem, os evangélicos chamam de Cristo, os hindus de Atman, entre a alma e o eu. Esse conceito é o cerne de todas as religiões e é modernamente conhecido como filosofia perene. As religiões possuem 6 características: autoridade, ritual, especulação, tradição, graça e mistério. O cristianismo. Poucas figuras históricas tiveram um impacto tão significativo no curso da humanidade como Jesus Cristo, um dos maiores filósofos de todos os tempos. Jesus lançou as bases para uma religião que não só transmitiu a herança greco-romana às gerações seguintes, mas também preservou muito da antiga civilização pagã. Ao mesmo tempo, Jesus propagou uma mensagem diferente, uma doutrina de paz e amor que finalmente irmanava os homens e prometia a justiça e a esperança de um reino baseado no princípio divino. Como nenhum outro antes dele, ensinou a revolucionar a verdade que todos os homens e mulheres são iguais perante Deus. Falou de amor de uma forma mais profunda e abrangente que os filósofos gregos, os únicos a discutir o tema até então. Não hesitou em sacrificar a vida em defesa dos ideais que semeava. Os 12 apóstolos. Se foi Jesus quem concebeu a promessa de um novo reino de justiça e amor, foram seus 12 discípulos mais próximos quem se empenharam em anunciar essa boa nova pelo mundo. Não eram mais que um grupo de judeus desacreditados pelo seu próprio povo e vistos pelos gregos e romanos cultos como ralé supersticiosa, que insistiam em alardear que seu mestre era o tão esperado Messias. Apesar dessa menos-valia a eles atribuída, viajaram pelo Império Romano e além, propagando a mensagem de fé, amor e humildade do seu mestre. Os santos são precursores da ética cristã, homens e mulheres que, por exemplo de vida levaram, merecem ser reverenciados, representam inspiração para os fiéis, prova da força de fé. A Igreja vê os santos como servos e amigos de Deus, cujo exemplo de vida os fez merecedores de um amor divino especial. De acordo com a tradição católica e ortodoxa, os santos e as santas também têm o poder de interceder pelos seus irmãos, homens e mulheres que vivem e sofrem, como eles uma vez viveram e sofreram. Os anjos. Na tradição judaico-cristã, os anjos são os mensageiros de Deus, os assistentes do trono divino, os intermediadores entre Deus e os homens, os protetores da humanidade. São também os executores do plano divino, criaturas aladas que povoam os textos sagrados da maioria das grandes religiões, membros de uma hierarquia celestial
conhecedores dos mistérios do universo. Judaísmo. De acordo com as evidências disponíveis, os hebreus foram o primeiro povo a conceber uma noção abstrata de Deus. Já havia, no Oriente Médio, a noção do monoteísmo, como o culto ao deus Atum, no Egito, instituído pelo faraó Akhenaton, e o culto a Marduk, na Mesopotâmia. Contudo, apenas os hebreus chegaram ao monoteísmo, conforme classificou o historiador J. M. Roberts, coerente e inflexível. Essa noção foi consolidada com a ideia de que o povo de Israel devia obediência exclusiva a Yahvé, Javé, Jeová, ou Senhor. Yahvé fez um pacto com seu povo para levá-lo de volta à terra prometida, ou Canaã, para onde já havia levado Abraão. Esse pacto foi essencial. A partir dele, os judeus sabiam que, se fossem fiéis ao Senhor, seriam recompensados. A Bíblia, resultado de uma longa história de tradição oral e escrita, que se inicia no segundo milênio antes de Cristo. A Bíblia é um dos livros mais influentes da história, moldando a religião, a literatura e a política em todo o mundo ocidental há 2000 anos. Traduzida para praticamente todos os idiomas mais conhecidos, é fonte de história e orientação espiritual para milhões de pessoas. A Bíblia contém os textos fundamentais do cristianismo e do judaísmo. Como o cristianismo tem o judaísmo como base, a nova religião também adota os textos usados por essa religião. Contudo, desde a ascensão do cristianismo no início do primeiro milênio antes de Cristo, a Bíblia foi dividida em duas partes, de forma a refletir a crença cristã de que a relação humana com Deus foi modificada por Jesus Cristo. O Velho Testamento, que contém as escrituras judaicas, conta a história da criação do mundo e como o primeiro homem e mulher, Adão e Eva, desobedeceram a Deus e foram expulsos do jardim do Éden. Também descreve a história do povo hebreu e sua relação com Deus por mais de 1000 anos. O Novo Testamento traz a narrativa da vida, do mistério, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Feitos com base em seus seguidores e cartas às novas igrejas, enfatiza a mensagem de justiça e amor de Jesus e afirma seu aspecto divino enquanto Filho de Deus. A Torá. A doutrina judaica está escrita nas Sagradas Escritas do judaísmo. São livros que formam a Bíblia como a conhecemos, divididos em três partes: a lei, os profetas e os escritos sapienciais. Budismo. O budismo foi fundado em cerca de 500 a.C., quando Siddhartha Gautama, que tinha nascido um nobre kshatriya, a casta dos guerreiros e governantes, atingiu a iluminação. Gautama não foi o primeiro Buda, ou o iluminado, foi o quarto e possivelmente nem de perto o último. O budismo prega que a iluminação é a meta de todas as criaturas. Assim, todos algum dia finalmente atingirão a iluminação. A doutrina do Buda se baseia no caminho do meio, a busca da moderação em tudo que se faz. O budismo se estabelece em 4 pilares, chamado de as 4 nobres verdades. A primeira nobre verdade é que a vida é sofrimento. A segunda é que esse sofrimento se origina do desejo. A terceira verdade é que a ilusão que permeia o mundo não deixa que nos libertemos desse desejo. A última nobre verdade é, na realidade, a cura para os 3 males anteriores. O budismo acredita no Nirvana. O Nirvana é o mais alto destino do espírito humano e seu sentido literal é a extinção. Mas o que deve ser extinto são os limites do eu finito e os 3 venenos que alimentam esse eu: a extinção da ganância, da raiva e da desilusão. O Nirvana é permanente, estável, imperecível, imóvel, sem idade, imortal, que ainda não nasceu, que ainda não veio a ser. É poder, bem-aventurança e felicidade. O refúgio seguro, o abrigo e o lugar de segurança inexpugnável. É a verdade real e a realidade suprema. É o bem, a meta suprema e a primeira e única realização da nossa vida. A paz eterna, oculta e incompreensível. Em outras palavras, é o paraíso. E você alcança esse paraíso
meio que se tornando paraíso, se livrando de todos os pecados, de todas as ilusões materiais. O Dalai Lama. O título Dalai Lama, que significa Oceano de Sabedoria, é uma linhagem que começou no século XVI e continua até os dias de hoje. Um Dalai Lama não é apontado ou eleito, ele nasce para essa tarefa. Quando um Dalai Lama morre, deixa sinais que indicam onde renascerá. Hoje, o Dalai Lama encontra-se na sua 14ª encarnação. Hinduísmo. O hinduísmo é predominante em poucos lugares. No Nepal, na ilha indonésia de Bali, nas Ilhas Maurício e em Fiji. O hinduísmo sustenta que a alma passa por uma série de encarnações até finalmente atingir um estado de consciência, conhecido como moksha, a salvação espiritual que libertará a alma do samsara, o ciclo de reencarnações. As atitudes negativas levam a um karma ruim, o que implica encarnar num nível inferior na vida seguinte. Da mesma maneira, uma vida boa e justa conduz a alma para cada vez mais perto do estado de moksha. O hinduísmo possui um dos maiores panteões de deuses que existem. Até mesmo o Deus onipresente se manifesta de 3 formas diferentes: Brahma, o Criador; Vishnu, o Preservador; e Shiva, o Destruidor e Restaurador. O hinduísmo não possui um único livro sagrado, ele possui uma literatura sacra inteira, os 4 Vedas, ou saber divino. Os Upanishads mergulham na natureza metafísica do universo e da alma. O Mahabharata é um poema épico de 220 mil linhas. Conta sobre a batalha entre os Kauravas e os Pandavas que descendiam da raça lunar. E o Ramayana é um verso introdutório. Aquele que ler e repetir o santo Ramayana será libertado de todos os seus pecados e exaltados por toda a posteridade no mais elevado paraíso celestial. E por fim, o islamismo. A opinião pública, devido ao terrorismo, ao extremismo religioso de muitos seguidores do islamismo e à repressão à mulher, tende a colocar os muçulmanos como culturalmente inferiores. Longe do falso conceito de bárbaras e primitivas, durante séculos as civilizações do Islã foram, na verdade, muito superiores às ocidentais. A combinação de ideias orientais e ocidentais provocou grandes avanços na medicina, matemática, física, arquitetura e artes. Muitos elementos importantes para o avanço da humanidade, como os instrumentos de navegação marítima e os sistemas algébricos, surgiram no Islã. Também foram os árabes que introduziram o papel na Europa e inventaram o arco ogival, sem o qual os europeus cristãos não poderiam construir as catedrais góticas. O Islã continua sua expansão, e fortemente. O islamismo é de fato a religião que mais cresce no mundo contemporâneo. Maomé foi inquestionavelmente o principal personagem da maior mudança cultural, política e religiosa que já acontecera na Península Arábica. Não havia ali uma organização ou instituições políticas, tampouco um sentimento nacional. E foi este o sonho desse homem que conseguiu unir um povo sob uma identidade comum, além da língua e da raça. Desde a primeira revelação, Maomé continuou a ter visões semelhantes durante os 23 anos seguintes, até a sua morte. O conjunto dessas revelações foi compilado no Alcorão, o livro sagrado do islamismo. O Ancorão trata de temas como lei, sabedoria, doutrinas e rituais, orientando a criação de uma sociedade mais justa, de uma conduta humana decente, de um sistema econômico com fundamentos sociais. O Ancorão é um dos livros mais lidos do mundo e influencia uma parcela enorme da humanidade. Uma vez que o islamismo é a segunda maior religião do mundo, 1/5 da população do planeta lê e recita o Alcorão diariamente em todas as mesquitas e escolas muçulmanas. O Alcorão possui 2 livros divinos, o Sitchin e o Ilion. As ações dos maus
tanto homens como espíritos são registradas no Sitchin. Os justos, por sua vez, têm seus nomes registrados no Ilion. O critério que Alá, o Deus islâmico, usa é a obediência ou desobediência dos homens às suas leis divinas. Não diferente do Deus cristão e judaico, na prática. Islã, em árabe, tem sua raiz etimológica num outro termo, salam, que significa paz. Entretanto, é traduzido, na verdade, como submissão, rendição e entrega. No sentido religioso, Islã teria o sentido de total submissão à vontade de Alá. Alá, por sua vez, é simplesmente o termo árabe que designa Deus. O praticante do Islã é chamado de muçulmano. O Islã se sustenta em 5 preceitos. O primeiro deles é a profissão de fé. Existe um único Deus e Maomé é seu profeta. O preceito seguinte é a oração. O muçulmano entende que a prece é a participação consciente do homem no canto de louvor que liga todas as criaturas ao seu Criador. O terceiro preceito é o jejum durante o mês sagrado do Ramadã. O quarto preceito é a zakat. Esse princípio afirma que todas as coisas pertencem a Deus e que a riqueza está apenas confiada ao homem. É uma verdade que lembra o fiel de vencer em si mesmo o egoísmo e a avareza. O último preceito é a peregrinação rumo a Meca. Essa jornada vivifica a viagem interior de cada peregrino em direção ao centro de si mesmo e da sua libertação final. A peregrinação anual a Meca é uma obrigação para aqueles que são física e financeiramente capazes. A estudar um pouco cada uma das maiores religiões, você vê muitas coisas que essas religiões partilham uma com a outra. Exemplo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo creem em um único e onipotente Deus. Para viver bem e alcançar o paraíso, você deve obedecer a este Deus superior. As 5 religiões acreditam que o propósito do homem e da mulher na Terra é tornar-se superior, aprimorar-se espiritualmente, abraçar cada vez mais as virtudes e expiar seus pecados. Quanto mais você fizer isso, mais você alcança o paraíso. Ou, no caso da religião que acredita em reencarnação, na sua próxima vida você terá uma vida melhor. A ideia do karma, mas se você peca nessa vida, na sua próxima vida, sua vida será pior. Em contrapartida, as religiões que não acreditam na reencarnação dizem que quanto melhor você vive, ou seja, quanto melhor você é, mais virtuoso, você irá para o paraíso. Se você peca, você irá para o inferno. Todas as religiões acreditam em um plano divino. Esse plano divino pode ser o paraíso ou pode ser um limbo chamado de nirvana. Todos têm um livro ou alguns livros onde as lições, os ensinamentos do Deus superior ou deuses está contido nele. Você deve seguir este livro. E tudo isso mostra como a existência de algo superior, alguém superior, é real. Pois a fé no divino está presente em todos os povos, em todas as épocas. E a partir daí surgem as religiões. Ao longo da história da humanidade, nós tivemos profetas, sacerdotes ou sacerdotisas, ou a pessoas ou escolhidos para passar a palavra ou descobrir essa palavra. Como eu disse no início, fé é uma das coisas mais importantes para um ser humano. O ser humano sempre vai ter fé em alguma coisa. Aqueles que não têm sofrem ou
substituem isso pela idolatria de alguém que não deveria idolatrar. A pessoa que não tem um deus ou deuses, ou mesmo uma filosofia para acreditar, um modo de vida, acabam idolatrando famosos influenciadores na internet, aqueles réis humanos, liga uma câmera, ou dança, ou canta alguma coisa, e a pessoa idolatra aquele ser como se fosse divino. Se fulaninho disse, então eu sigo. O próprio ateísmo, a ideia de que não existe nada divino, nada espiritual, é uma fé. Mesmo não havendo, a pessoa não podendo provar que não existe a alma, não existe Deus ou deuses, a pessoa tem fé nisso. A pessoa busca acreditar que tudo é matéria, tudo é algo orgânico, é algo mecânico, que não há nada diferente disso. Isso é uma fé. Então, fé em Deus é importante. Fé numa filosofia de vida como o estoicismo, ou fé na espiritualidade em si, fé em que você deve buscar ser o mais virtuoso possível. Tudo isso faz bem para o ser humano, faz bem para a alma. Eu acredito piamente nisso. Eu tenho a minha fé. E a fé em si, inclusive, acaba ajudando no outro aspecto importante para o ser humano, que é a família. Você pode não ter ninguém, mas se você tem a Deus, você estará bem. Realmente a fé é algo muito bonito. E algo realmente, e é no mínimo algo importante de se estudar, de se ter livros como esse. E esse é um livro de 130 páginas. Apresenta de maneira concisa 5 fés, que foram as que mais influenciaram a humanidade. Muitos psicólogos, psiquiatras, antropólogos e historiadores, ao estudar esses temas, acabam em algum momento acreditando no divino ou na espiritualidade ou nos dois. Ao obter conhecimento em coisas mais palpáveis, entre aspas, mais evidenciáveis, que você pode fazer experimentos e pesquisas, a maioria deles chega num ponto e percebe que existe algo mais. Nós não somos só um corpo, só uma casca feita de carne, ossos e sangue. Nós somos uma alma que habita um corpo. E essa alma está ligada a algo maior. Aquele que tem fé vai longe, pois aquele que tem fé vê o invisível.